Começando mais um episódio aqui do nosso podcast, o Será que Chove? O podcast que puxa assunto. Hoje eu vou receber aqui a doutora Lia Freitas Lima, que é juíza aqui da primeira vara da comarca de Ilha Solteira. Ela que cresceu aqui na nossa cidade e hoje atua aqui no Poder Judiciário aqui de Ilha Solteira. Eu tentei levantar com o pessoal que trabalha no fórum. Eu acredito que seja a primeira vez que a gente tem uma cidadã, uma pessoa que cresceu aqui em Ilha Solteira, porque a doutora Lia nasceu em São Carlos, né? É a primeira vez que a gente tem aqui uma pessoa que cresceu na nossa cidade, que estudou aqui na nossa cidade, que conviveu aqui na nossa comunidade e hoje atua, então, como juíza aqui em Ilha Solteira. Doutora Lia, é uma satisfação muito grande receber aqui no estúdio Ilha News. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Doutora, para quem não conhece, a doutora Lia é filha do professor Jajá, lá do Departamento de Engenharia Civil, e da Elisete, que ela também é da Unesp, né? Sim. Também da Unesp. Eu queria primeiro saber se atuar, ser juíza já era uma escolha de infância ou não? Veio depois? Não, foi bem depois. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu queria ser diplomata. Era essa a minha vontade. E eu decidi fazer o curso de Direito, porque eu sabia que para prestar o concurso do Instituto Rio Branco, esse seria o curso mais indicado, seria a preparação mais completa. Uhum. E acabei prestando o vestibular, passei. E já no meu primeiro ano, com essa ideia de ser diplomata, eu comecei a estudar francês, que eu sabia que precisaria. Uhum. E eu só fui mudando de ideia lá pelo meu terceiro ano de faculdade, quando eu estagiei na Defensoria Pública. Uhum. E eu amei, gostei muito do meu estágio e decidi que eu gostaria de seguir alguma carreira jurídica. Quando eu... Mas não sabia exatamente qual. Uhum. Quando eu terminei a faculdade, eu logo comecei a estudar para concursos de analista, porque eu sabia que para qualquer das carreiras que eu visava, né, ou de defensora, ou de promotora de justiça, ou de magistratura, eu precisaria de 3 anos de prática jurídica, né, de trabalho, até, assim, para conseguir... até mesmo me inscrever no concurso, né? A inscrição definitiva exige que você já comprove os 3 anos de prática. Uhum. Então, comecei a prestar concurso de analista e trabalhei durante alguns anos como analista do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Uhum. E nessa época eu também ainda não tinha certeza que eu gostaria de ser juíza, apesar de trabalhar como uma juíza. E quando eu comecei a estudar por uma carreira fim, carreira fim é o que a gente chama dessas carreiras da magistratura, para o Ministério Público, enfim. Uhum. Quando eu comecei a estudar, que foi na época da pandemia, lá meados de 2020, eu comprei um curso de Defensoria Pública, um curso para me preparar para o concurso de Defensoria Pública. Acontece que naquela semana eu fui informada que o curso não seria oferecido por um problema pessoal do professor. E aí eles me ofereceram um outro curso, ou de Ministério Público ou de magistratura. Aí eu falei, então vou fazer o de Ministério Público. Meu Deus, virou... E eu comecei a estudar para o Ministério Público. Acabou que eu passei até no concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro, trabalhei um tempo lá, mas o meu enfoque naquela época era estudar e prestar concursos que fossem... em São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro, Distrito Federal, porque eu queria ficar perto de casa. Então, eu não foquei assim, eu vou prestar só concursos de magistratura. Eu comecei a prestar concursos de Ministério Público e de magistratura nessa região. E eu passei, né, no concurso do Ministério Público e, enquanto eu estava no Rio de Janeiro, eu passei no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo para ser juiz aqui. E eu ainda estava aguardando o resultado da minha prova de segunda fase do Ministério Público de São Paulo e acabei desistindo de fazer a prova oral e optando por seguir carreira na magistratura paulista. Por quê? Toda essa experiência que eu tive no Ministério Público, depois e antes trabalhando como analista e na minha faculdade, quando eu estudei para a Defensoria Pública, me levou a gostar muito do desempenho da atividade de um juiz. Mas foi uma construção, porque no começo eu queria ser defensora pública, depois eu comecei a prestar concurso para Ministério Público e para magistratura, já tendo trabalhado com uma juíza. E aí, aos poucos, assim, o contato que eu tive com todas as carreiras, também aliado ao fato de que eu passei no Tribunal de Justiça do meu estado,
me fez escolher seguir carreira de juíza. Mas não era um sonho de infância. Na faculdade eu ainda não tinha certeza. Foi uma construção mesmo. Mas e nessa escolha de sonhar em ser diplomata, o que influenciou? Da onde como que surgiu essa... Eu sempre gostei, além de gostar muito de línguas, né? Eu sou uma pessoa totalmente de humanas. As atividades da diplomacia sempre me chamaram muita atenção. A gente tem um histórico muito forte da diplomacia brasileira no Instituto Rio Branco, figuras muito marcantes. E eu lembro que alguns amigos da família já diziam para mim que eu tinha um jeito de diplomata, uma pessoa mais conciliadora, que buscava soluções. E isso me chamou a atenção, né? Saber que eu poderia trabalhar em organismos internacionais com esse propósito me chamou muita atenção. E acabou que, no fim, eu estou numa carreira que também exige uma certa diplomacia. Sim. Então... não fugiu muito, né? Doutora, fala pra gente também aqui um pouco. A gente vê aí que são vários concursos, várias etapas até chegar, tanto no Ministério Público, tanto como na magistratura. Fala um pouquinho dos seus estudos aqui em Ilha Solteira, para o pessoal que está assistindo, também saber que é possível estudar aqui em Ilha Solteira e chegar e alcançar os sonhos, os objetivos de vida. Onde você estudou? Como que foi? Explica para a gente aí. Eu estudei praticamente a minha vida toda em Ilha Solteira. Eu estudei aqui quando eu era bem pequenininha, né? No Catatal, no Patinho d'Água. Depois eu passei 2 anos morando no Acre, quando meu pai foi trabalhar lá, e voltei para cá com 7 anos. Então eu voltei para cá já alfabetizada, na metade da primeira série, né, que hoje acho que chama 2º ano. E eu fui direto para o Colégio Euclides da Cunha e estudei lá até o meu 3º ano. E de lá eu já fui direto para a universidade. Então, assim, a minha formação de ensino fundamental e médio e infantil também foi toda em Ilha Solteira. E eu acho que a educação aqui no município, como um todo, ela é muito boa. Eu tenho contato com vários professores, conheço alguns, e vejo que são muito dedicados, né? E estimulam muito os alunos. Então, e eu cheguei numa universidade, né, assim, de um porte que tinha pessoas que vinham de cursinhos, que vinham de escolas muito grandes, e eu via de uma cidade muito pequena. Sim. Mas isso, assim, me mostrou que a preparação, ela pode ser muito boa, sim. E várias amigas minhas da minha sala daquela época também conseguiram aprovação em excelentes universidades. Eu não acompanho mais as aprovações dos colégios de Ilha Solteira, do Colégio Euclides da Cunha, mas eu acredito que isso continuou. As pessoas continuaram sendo aprovadas em excelentes universidades, com ou sem cursinho, mas se formando aqui em Ilha Solteira. Então, e eu acredito muito que eu só consegui passar num concurso público porque eu já era uma pessoa que conseguiu se preparar para o vestibular. Porque na época do vestibular eu estudava na escola, né? Eu passei do 3º ano. Então, eu tinha já uma rotina de estudo, de disciplina, de preparação. Focada, né? Sim. Que eu consegui depois replicar nos concursos. Então, muito mais do que uma preparação num super colégio, numa super cidade. Nós temos colégios muito bons aqui, né? E o Colégio Euclides da Cunha me preparou muito bem. Então, eu acredito que a minha preparação aqui em Ilha Solteira, assim como de qualquer pessoa que estuda aqui, ela pode ser suficiente para conseguir passar em qualquer universidade, para conseguir alcançar qualquer carreira. Depende muito, assim, da pessoa também procurar os meios e ter disciplina, mas em termos de preparação, nada me devem, pelo contrário. A doutora Lia, que é formada na USP Ribeirão, né? Sim, Ribeirão Preto. Sim. Doutora, como foi a possibilidade de vir atuar aqui em Ilha Solteira? Passou na magistratura, no TJSP. Como que surgiu essa oportunidade de vir atuar aqui? Logo depois da aprovação do concurso, nós passamos um período de 3 meses e meio na capital, fazendo um curso de formação. E depois, a primeira etapa da carreira é o cargo de juiz substituto. Então, nós vamos substituir férias, licenças ou afastamentos de juízes em várias regiões do estado. Eu fiquei um tempo na circunscrição judiciária de Jundiaí e trabalhei em várias cidades daquela região. A
A comarca de Ilha Solteira tem 2 varas. A primeira vara foi oferecida em alguns concursos, porque estava vaga. Um colega meu veio para cá, depois ele promoveu. E ano passado abriu de novo um concurso de promoção para Ilha Solteira. E eu comecei a pensar, bom, eu vou ter que, em algum momento da minha carreira, ir para uma cidade pequena e distante dos grandes centros, porque a carreira exige que você passe por uma comarca, por uma vara inicial, depois por uma de entrância intermediária para chegar numa final. Então, se eu for para uma cidade longe e pequena, pelo menos vai ser a cidade dos meus pais. Sim. E como apareceu a oportunidade de ir para Ilha Solteira, e eu estava lá já como substituta há algum tempo, também não queria assim, atrasar mais a minha carreira, porque conforme as pessoas vão se promovendo, elas vão ganhando na antiguidade, né? Então, às vezes, eu passei no concurso, eu posso estar melhor colocada que outra pessoa, mas se ele promoveu antes de mim, então ele vai ficar na minha frente na antiguidade. Então, eu falei, acho que está na hora de promover. E aí foi assim que eu decidi vir para Ilha Solteira. E eu me inscrevi, consegui... Na verdade, eu fui a única inscrita para Ilha Solteira. Que é longe. Nesse concurso, que é bem longe. Acaba que as pessoas vêm para cá quando são da região, porque justamente pela distância, né? Ou quando pretendem passar muito pouco tempo. E eu me inscrevi ano passado, deu certo, e comecei já no início desse ano. Então, foi por isso. Assim, eu tinha já a ideia de vir para cá em algum momento, porque eu sabia que era uma cidade, uma inicial, né? Eu teria que promover para uma inicial. Então, quando apareceu a oportunidade, eu decidi vir. E foi muito bom. E conta pra gente como é poder atuar como juíza numa cidade pequena como a nossa, que geralmente a maioria das pessoas se conhecem, sabem quem é quem. Como é essa atuação, conhecendo a comunidade, sabendo quem são as pessoas pelo nome ou por um familiar? Como é essa... É uma familiaridade interessante, porque... O fato de eu percebi que assim, o fato de eu conhecer as pessoas e saber onde são as ruas não tem me ajudado muito, porque na verdade tudo que a gente decide é com base no que está no processo, né? Mas o que fica para mim do fato de ser daqui e lidar com problemas da cidade é uma sensação boa de familiaridade quando eu vejo nomes de ruas que eu conheço ou estabelecimentos que eu conheço. Parece que as coisas serão... É mais gostoso resolver um processo quando você tem familiaridade com o lugar, sabe? Eu vim para Ilha Solteira muito com a sensação assim, de que eu tinha algo para entregar para a cidade, sabe? Eu quero fazer um trabalho bem feito aqui, porque eu tenho muito carinho por Ilha Solteira. Então, quando eu abro um processo de Ilha Solteira ou de Itapura, que é a cidade próxima, que faz parte da comarca, é muito familiar, é gostoso, né, saber que eu estou podendo contribuir para a minha cidade. Mas, em termos assim, de conhecer as pessoas... realmente não tem feito muita diferença, porque o processo é muito técnico. Sim. Então tudo é o que está nos autos sempre, mas eu tenho muito carinho pela cidade e isso me estimula sempre a querer fazer tudo da melhor forma possível. Doutora, ainda falando sobre atuação, o pessoal, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, acha que o juiz pode decidir da forma que quiser, da maneira que quiser, com os pensamentos, com as suas próprias convicções. E não é bem assim, né? Como que um juiz decide para a pessoa entender em casa que não é do jeito que acha, do jeito que vem na cabeça? No nosso sistema vigora o que a gente chama de livre convencimento motivado. Que significa que a função do juiz no processo é decidir conforme a convicção dele, porém, nós temos que fundamentar as nossas decisões. Eu não posso decidir sim ou não, tenho que dizer porquê. E o porquê vem da onde? Vem da lei, vem da jurisprudência, que são as decisões dos tribunais superiores, Tribunal de Justiça de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, que interpretam a lei, dizem como ela deve ser aplicada e criam soluções para situações que a lei não prevê. E o concurso exige que a gente conheça todo esse arcabouço jurídico para poder ser aprovado. De modo que, se eu quisesse decidir alguma situação com base no meu entendimento próprio, eu não poderia ser juiz. Para eu ser juíza, eu preciso decidir uma situação com base na minha convicção a partir do que a lei e a jurisprudência determinam. Isso cria...
Por isso que eu disse anteriormente que, por mais que eu conheça as pessoas, no fim isso não faz diferença quando eu vou decidir um processo, porque é tudo muito técnico. Então, as decisões, elas são todas embasadas. E em algumas situações, muitas vezes, em algumas decisões é até possível ver. O juiz fala assim, em que pese o entendimento, você tem uma decisão de um tribunal superior ou uma legislação que determina como você tem que decidir de certa forma. Então, muitas vezes, o juiz ele vai decidir de acordo com o entendimento dele, mas com fundamentos. E muitas vezes ele vai decidir de forma contrária ao entendimento dele, porque ele pode até discordar da lei, discordar da jurisprudência, mas ele é obrigado a decidir daquela forma. Isso varia muito conforme a situação. Tem situações em que nós temos uma margem maior para poder interpretar e aplicar, sempre com base na lei, na jurisprudência. Existem outras que o procedimento é totalmente amarrado, que tem pouco espaço para o juiz refletir, porque é mais preto no branco, né? Então, o juiz não pode decidir da forma como ele quer, justamente porque nós temos que seguir toda a legislação brasileira, as convenções internacionais e os entendimentos dos tribunais superiores e do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. É importante dizer também que as decisões do juiz, as sentenças, todas elas são sindicáveis, porque estão sujeitas a recurso. Sim. Podem ser reformados pelo tribunal. E uma vez o tribunal reformando uma decisão ou uma sentença, nós só podemos aplicar a decisão. Não posso discordar do tribunal que reformou uma decisão minha, por exemplo. Mas existe algum... Como eu posso dizer? Se o juiz decide aqui, não um caso específico, mas em várias decisões há esse recurso e tem a reversão dessa decisão. Isso conta em alguma forma para a atuação daquele juiz ou não? Se um juiz, várias das decisões são revertidas no recurso, isso conta em algum currículo, vamos dizer assim, do juiz ou não? Não tem nenhuma... Não, isso não tem um impacto assim para valorar a atuação daquele juiz, porque é uma questão de entendimento e aplicação. O que pode acontecer muitas vezes é o juiz entender que se ele está decidindo de uma determinada forma e o tribunal entende da forma oposta, ele pode acabar falando aquilo lá, em que pese o entendimento desse magistrado, tendo em vista as reiteradas decisões do tribunal. Eu já vi alguns posicionamentos nesse sentido, porque o tribunal tem o seu entendimento e ele tem também o papel de uniformizar a jurisprudência, né? Então, o juiz pode, nesse caso, decidir seguir o tribunal, porém, o tribunal também tem divergências dentro do próprio tribunal, que tem câmaras diferentes. Então, isso não conta para valorar a atuação do juiz. Mas, a depender da forma como forem reformadas as decisões, ele pode entender que vai alterar o entendimento. Mas isso depende da atuação de cada um. Ah, sim. E, doutora, agora a gente está completando 6 meses de atuação. A senhora está completando aqui. Como que é trabalhar com o pessoal aqui em Ilha Solteira? Como tem sido o trabalho interno aqui no fórum aqui da nossa cidade? O pessoal aqui é muito bom. Eu gosto muito de trabalhar, do ambiente de trabalho, da forma como os servidores trabalham. Esse é um motivo que me faz gostar de trabalhar aqui e querer continuar, porque quando eu vim, eu pensei que eu ficaria até menos tempo. Mas o ambiente de trabalho é tão bom e o retorno é tão satisfatório, a equipe se dá muito bem, é engajada, competente. Isso é algo que faz uma diferença enorme, porque o meu trabalho é um pontinho. O fórum tem muitos servidores, cada um faz o seu papel. Então, quando a equipe está alinhada, as coisas andam muito bem. Então, me surpreendeu muito positivamente o trabalho dos servidores aqui do fórum, porque realmente é excepcional. Eu já sabia, porque o meu colega anterior já havia falado, né, que você vai gostar muito da equipe. Realmente, eu gostei bastante. Estou gostando bastante. Legal. Doutora, antes da gente ir para a parte final, eu queria agradecer aqui a Daiane Muricy, que é lá da comunicação do TJSP, que fez todo o meio de campo para a gente conseguir fazer essa entrevista aqui. A gente sabe que tem várias restrições, e agradecer a Daiane por ter conseguido fazer esse meio de campo. Agradecer a doutora Lia também. Doutora, a gente
para encerrar, eu queria uma mensagem para os jovens da nossa cidade, tanto meninas como meninos, que estão sonhando aí com a carreira, uma mensagem de incentivo, né, justamente nessa situação de ser a primeira juíza aqui, ter estudado aqui, ter convivido com as pessoas de Ilha Solteira e hoje ser a juíza aqui da nossa comarca. Passa uma mensagem de incentivo para esse pessoal. Eu acho que a mensagem que eu tenho para passar é que o estudo realmente transforma vidas. O meu avô, por parte de mãe, ele estudou até a 3ª série e teve que parar de estudar para poder trabalhar na roça. Quando ele teve a oportunidade de estudar um pouco, depois de mais velho, ele conseguiu mudar a realidade dele de forma a possibilitar que todos os meus tios estudassem. Hoje quase todos os meus tios são doutores, minha mãe inclusive, meu pai também. Trabalham e conseguiram dar uma educação de qualidade para os seus filhos porque conquistaram bons trabalhos pelo estudo. Entendem? Não Minha cai família, do céu, né? Todo mundo. E eu também tive acesso à educação aqui em Ilha Solteira, como foi pontuado. Consegui alcançar o estudo numa universidade pública e consegui alcançar a carreira que, no fundo, era o que eu almejava. Eu ainda não sabia, né? Eu estava experimentando várias carreiras diferentes. Quando eu comecei a trabalhar no tribunal, eu vi que realmente eu quero trabalhar como juíza para o resto da minha vida. E tudo foi com muito estudo, muito esforço, muita disciplina. Então, vale muito a pena. Às vezes, parece cansativo, pode ser extenuante, mas... E às vezes as pessoas tendem a fazer a gente acreditar que não vale a pena, que estudar realmente hoje em dia não dá futuro. Tem alguns lugares que nós podemos escutar isso, que fazer faculdade hoje em dia não está mais valendo a pena. Vale muito a pena. Estudar realmente transforma vidas, transformou a vida dos meus avós, dos meus pais, a minha. Então, para quem está na idade de escolar, né, aproveitar a oportunidade. Os professores, eles realmente fazem o que fazem por amor. Eu vejo muita dedicação dos professores. Até hoje eu não conheci nenhum professor que dissesse eu odeio dar aula, dou porque preciso. As pessoas dão aula gostando. Então, o retorno dos alunos é muito importante, a dedicação é muito importante. E eu acho que o fato de eu ter sempre me dedicado muito aos estudos, né, à escola e também na universidade, é porque eu venho de uma família de professores, meus pais, meus avós, os meus tios. E eu acho que se todos tivessem o mesmo respeito e admiração pelos professores, as pessoas estudariam mais e valorizariam mais a oportunidade, né? Porque não é fácil para o professor estar ali, né, todos os dias, é um trabalho muito pesado. Não é fácil, muitas vezes, para os pais arcarem com a educação dos filhos, ou mesmo trabalhar enquanto os filhos estudam. Depois que a gente cresce, começa a trabalhar, começa a andar com as nossas próprias pernas, mas criar um filho no Brasil é caro. Então, a oportunidade de estudar, ela realmente é um privilégio, se a gente parar para pensar. Quantas pessoas gostariam, né, de poder... O meu avô teve que parar para poder trabalhar na roça. Então, é uma oportunidade única. Se todos valorizassem, as pessoas seriam mais felizes no futuro, porque poderiam ter mais chance de alcançar seus sonhos. Sim. Doutora, falando em família, como que era o acompanhamento do Jajá, da Elisete, com você, em casa, no estudo? Como que eles eram rígidos? Ou não precisava, porque eles já estavam focados na... Sinceramente, eles nunca cobraram. Porque eu levava muito a sério, né? Eu sempre encarei na minha vida, levei muito a sério as minhas obrigações. Isso desde pequenininha. Então, eu fazia minha tarefa, fazia minhas atividades, mas os meus pais sempre se interessavam, perguntavam o que eu estava estudando. Minha mãe sempre gostou de ver os meus materiais, por curiosidade mesmo, assim, de ler. Sempre foram as reuniões, mas de acompanhar mesmo, assim, ver se fez o dever, eles não precisavam. Sabia que já estava feito. Eu fazia. Bom, essa foi a entrevista aqui, o nosso bate-papo com a doutora Lia Freitas Lima. Mandar um abraço para o Jajá, para toda a família, para o pessoal do fórum aqui também, que no início
ajudou que a gente conseguisse trazer a doutora Lia aqui. Para a gente finalizar, doutora, eu queria uma mensagem aqui. A gente falou, no geral, para os jovens aqui da nossa cidade, para eles se dedicarem à educação. Eu queria uma mensagem para o Euclides da Cunha, que eu vejo, assim, escola particular, às vezes, parece que é tudo igual, mas eu convivi bastante ali na época do Jornal da Ilha, e eu vejo que é diferente. Tem alguma coisa diferente ali na comunidade do Euclides, mas eu não consigo decifrar, mas eu sei que tem. O que é esse clima que tem ali no Euclides da Cunha que é diferente? Olha, as minhas amigas de escola são minhas amigas até hoje. A gente tem um grupo no WhatsApp, amigas da época do Euclides. Eu acho que, eu não sei dizer o que teria de diferente, mas eu vejo que os ex-alunos sempre têm muito carinho pela escola e quando tem oportunidade voltam, né, para rever os professores, para rever os colegas. Então, eu só posso dizer que isso que você se refere, né? Me afeta porque eu tenho carinho pela escola, né? Não que seja algo do tipo algo que vá interferir na forma como eu julgo os processos que a escola está envolvida. Mas, claro que eu tenho carinho por tudo que fez parte da minha vida em Ilha Solteira, né? Uhum. Pela escola, pelos meus professores, pelos lugares que eu frequentei. E algo que o Euclides forma na gente se mantém ao longo do tempo, né? Então, as amizades se mantêm, o carinho pelos professores se mantém, as coisas que nós aprendemos e passamos. É uma escola pequena, então nós convivemos muito com aquelas pessoas. Uhum. E a minha irmã também estudou lá, também tem esse carinho. Então, é isso que eu vejo, assim. Tem festa junina todo ano. É uma verdadeira comunidade, né? A gente vê que não é vai para a escola e volta para casa e acabou. Existe um ambiente quase familiar com as pessoas que trabalham, que estudam, que dão aula lá, que eu acho muito interessante essa união das pessoas em torno ali do Colégio Euclides da Cunha. Um abraço para todo mundo que trabalha no Colégio Euclides da Cunha. Essa foi a doutora Lia. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, estar com a gente aqui. E o Ilha News fica à disposição também da sua atuação aqui, enquanto durar a sua atuação, porque a gente sabe, eu até brinco, os promotores chegam aqui, os juízes chegam, a gente vai entrevistar, falar, tomara que fique bastante tempo, mas também tomara que suba rápido, porque a gente sabe que é melhor para a carreira do juiz, do promotor, que ele suba, que ele vá para uma comarca que possibilite a carreira evoluir. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite.